Muito bem, ainda falando sobre a sabatina, o Sérgio Moro foi fotografado trocando mensagens de celular com um contato identificado como Mestrão, que afirmou o seguinte ao senador após o polêmico abraço em Flávio Dino. A gente tratou disso ontem aqui no programa, às 18 horas. É muito curioso que às vezes você tem uns militantes, né? Acontece qualquer coisa, eles falam assim, não vai falar não? Não vai falar não? Tem 8 horas que não fala sobre o negócio. E o sujeito não viu o nosso programa, né? Onde a gente falou absolutamente tudo. Então, abro aspas. Sérgio, o couro está comendo aqui nas redes sociais, nas redes, né? Mas fica frio que já já passa. Só não pode ter vídeo de você falando que votou a favor, senão isso vai ficar a vida inteira rodando. Estou de plantão aqui, qualquer coisa é só acionar. Fecha aspas. Então, esse foi o Mestrão, que é um assessor do Moro, que mandou uma mensagem para ele, e essa troca no celular foi fotografada aí pela imprensa. E na sequência o Moro respondeu, abre aspas, beleza, vou manter meu voto secreto, é um instrumento de proteção contra retaliação. Fecho aspas. Essas fotos foram publicadas pelo Estadão e pelo jornal O Globo. E o senador confirmou aos jornais o conteúdo das mensagens por meio de sua assessoria de imprensa, mas não informou quem é o Mestrão. Abre aspas, a pessoa em questão, sem ter informação do voto do senador Sérgio Moro, fez a sugestão somente porque distorceram o posicionamento do parlamentar nas redes após cumprimento ao ministro Dino. Fecho aspas. Isso foi a nota da assessoria do senador Moro. E Mestrão é o apelido Rafael Travassos Magalhães, de 28 anos, que trabalha como auxiliar parlamentar de Sérgio Moro desde agosto desse ano, com salário de R$ 7.152,04. E antes de atuar no gabinete do senador, ele trabalhou com o deputado estadual do Paraná, Ricardo Arruda, de novembro de 2016 a outubro de 2018, com salário de mais de R$ 19.000, R$ 19.551,64. O assessor é citado em investigação do Ministério Público do Paraná sobre o suposto esquema de rachadinha no gabinete de Arruda. Quer dizer, foi citado numa investigação lá atrás sobre a sua atuação em outro gabinete. Né? Já era alguém que é melhor não ter no próprio gabinete em razão dessa mancha. Segundo o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, Mestrão tinha o hábito de realizar saques em dinheiro correspondentes a 70% de sua renda na ALEP, a Assembleia Legislativa do Paraná. Movimentações consideradas suspeitas. Então é o seguinte, seja por medo de retaliação judicial, caso diga que votou contra o Flávio Dino, seja por medo do desgaste político dentro do seu campo ideológico, caso abra o voto para dizer que votou a favor do Flávio Dino. O Sérgio Moro deu uma fraquejada nesse caso. Ele poderia ter assumido. É claro que ele fez uma outra postagem, a gente vai falar disso, dizendo sobre a situação, ameaças, crime organizado, misturou tudo, né? Mas eu entendo que as pessoas, quando elas são perseguidas, elas são retaliadas por determinadas posições, fora, evidentemente, alguns casos muito específicos de terror, de realmente ameaça à vida humana, elas precisam assumir que são perseguidas, que são retaliadas, porque elas têm determinadas posições que são as posições dela, posições firmes, que elas vão defender até o final. Então, eu falei ontem no programa que o conjunto da obra, quer dizer, o abraço com um sorrisinho e tal, que num caso isolado poderia ser defensável como uma cordialidade, começou a pegar mal porque no interrogatório também não foi tão incisivo. Falou de problemas mais genéricos de segurança pública. E depois não abriu voto. Então é óbvio que as pessoas que têm críticas ao petismo, elas falam assim, olha, estava lá juntinho, né, não foi tão incisivo e não quer abrir o voto porque provavelmente votou a favor do Flávio Dino. E aí a mensagem do Mestrão fala assim, ó, não dá para dizer que votou a favor, senão isso vai ficar rodando, né, para sempre, por aí, né? E vai ficar rodando sempre por aí essa troca de mensagens, né? Acabou se dando mal nesse sentido. Então, assim, ficou em cima do muro, né? E isso não é bom para a figura dele. Madá. Eu acho que aí tem duas questões que a gente tem que separar. A primeira é da militância bolsonarista que começou com aquela história de traíra. Eu admiro o Lula por saber sambar na cabeça de otário. Se me dissessem um mês atrás que o Lula ia conseguir que o bolsonarismo trabalhasse para ele de graça,
eu ia achar que era mentira, mas fez, né? Fez. Passaram o dia inteiro achando que estava arrasando. Traíra! Tem que perder o mandato, tem que não sei o quê. É impressionante, que é exatamente o que o Lula quer. Isso é uma coisa. A outra coisa é a questão Sérgio Moro em si. O Sérgio Moro, ontem eu cheguei à conclusão de que se tem uma pessoa que nasceu para ser só funcionário público é ele, porque se não tiver estabilidade, filho, ele é a única pessoa do Brasil que conseguiu brigar com a direita, com a esquerda e com os lavajatistas. E tudo por culpa dele, diga-se de passagem. Com a esquerda, não. Com a esquerda, briga por causa do processo. Com a direita e com os lavajatistas, é por culpa dele. A questão do Moro ontem é uma questão. Tem um cara da psicologia, o Lacan, que ele fala que existe uma situação na vida em que chega alguém para você e fala assim: vem te roubar e falar, bolsa a vida. Tem o cara que acha que ele dá para ficar com a bolsa e com a vida. Não dá. Você vai ter que dar várias bolsas para seguir com a sua vida. Ou seja, o Deltan poderia ter feito acordo com essa galera, não fez, perdeu o mandato, está lá vivendo a vida dele, seguindo. E alfinetando o Moro em rede social agora. Mas claro, porque assim, Para marcar a ontem, diferença. para marcar a diferença, por quê? Eu não sei, o Moro, a gente viu já a habilidade dele no governo Bolsonaro, essa habilidade política maravilhosa que ele tem. Aí ele vai agora confiar o quê? Que o Lula vai aliviar para ele, sendo que ele está com 2 problemas fáticos graves. A prestação de conta do Moro, assim, é muito difícil ele justificar aquilo, e já estavam falando para ele desde a época da campanha. Tá muito mal feito aquilo. E depois, esse cara que ele levou aí para o gabinete dele, ontem muita gente assustou, porque não sabia que esse cara estava no gabinete dele. Esse cara não é nacionalmente não é ninguém, mas no meio político do Paraná, é um cara muito conhecido. E muita gente falando assim para mim: como é que esse cara levou. Como é que o Moro leva um cara desse? Ele foi juiz da Lava Jato, ele leva um cara desse para o gabinete dele. Tudo bem que é experiente, mas é um cara que tinha vários problemas, que tem fama lá no Paraná. Não vamos esquecer que esse caso do Paraná das rachadinhas é o caso que censurou a Globo. A Globo está censurada num esquema que ninguém entendeu, com uma juíza plantonista que tirou do ar reportagens, não porque fossem mentirosas, mas porque iriam supostamente atrapalhar um processo. É esse esquema todo. Então, assim, deságua tudo aí. E eu acho que sim, a atuação do Moro ontem, eu te juro que eu não entendi nada. Por quê? Suponhamos que ele tivesse feito o arrego para se salvar. Precisava passar a vergonha que passou ontem? Primeiro que o Dino é um gênio, né? Porque a foto do abraço, o Dino entregou a cabeça do Moro para a opinião pública, porque depois daquele abraço, o Dino fica bem perante ali a esquerda, porque ele ferrou o Moro, e o Moro fica mal. O Moro, eu nunca te falo do abraço por quê? Você nunca, numa situação dessa, entra no parlamento sem estar com o assessor do seu lado que evite cenas como daquele abraço. E fora se deixar fotografar usando o celular, né. É, uma Quando coleção de foi ingenuidade e inabilidade. não dá. Então, assim, eu não sei se o Moro vai prosseguir com esse mandato, se depois desse sururu vão caçar mesmo e aí ninguém mais vai ligar, mas se ficar, eu acho que era bom pôr uma babá no gabinete dele, Felipe. Uma babá que acompanhasse aí todos os passos dele, porque sozinho não tá dando, né. Ou volta para ser juiz, eu acho que presta concurso de novo, que é a única coisa que vai dar certo. E como o Greber apontou ontem, nós conversamos a respeito, ele está com um cargo ameaçado. Tem um processo lá, uma ação do PT, em que se unem PT, PL, que é o partido Bolsonaro, e Podemos contra o Sérgio Moro. Então o sistema quer caçar o mandato dele, estão procurando ali um pretexto, uma desculpa. Disso a gente sabe, isso aconteceu também com Deltan Dallagnol, 2 pessoas ligadas à Lava Jato, e o Lula está no poder nesse momento, com a possibilidade de retribuir favores, inclusive, querendo a cassação, a fritura, né, daqueles que ele considera inimigo. Então fica, pelo conjunto da obra, essa impressão de que ele pode estar fazendo o jogo do Flávio Dino na esperança de ser salvo.
É como se essas pessoas tivessem algum tipo de preocupação com a cordialidade, em retribuir abraços e afagos e deixá-lo no cargo por causa disso, né? É claro que não. Então, assim, a frase que eu estava pensando hoje, quase escrevi, mas falo aqui no programa, é a seguinte, que precisa ter no radar, né? Vamos acompanhar aí, monitorar essa história, ver novas manifestações do senador, mas é o seguinte: quem troca princípio por cargo pode acabar sem os dois. Graeb. Ontem, o Moro, por ter tido um gesto de civilidade em relação ao Dino. Foi assim que eu interpretei ontem. E daí, conforme a gente prosseguiu na conversa, né, Felipe? A gente falou, tá bom, fez isso, mas precisa agora abrir o voto, precisa deixar claro que aquilo não foi uma tentativa ingênua, tola e desajeitada de ganhar as graças do próximo ministro do STF. Precisa deixar claro que foi só a atitude de um cara que não transforma todos os momentos da política em uma luta de vida e morte, né? Mas daí ele pôs na cabeça que a melhor coisa para ele era não abrir o voto. Ao contrário do que fez o Alessandro Vieira, que declarou o voto favorável ao Gonê e falou, e explicou por quê. Não ia votar no Dino, certo? Bastava o Moro ter feito isso, que essa situação toda tinha morrido no berço. Em vez disso, ele fica com essa ideia falsa de que o segredo do voto o protege, quando o próprio dia, as 24 horas que passaram, mostraram que é o contrário disso. Eu nunca vi alguém apanhar tanto, né? Eu concordo em gênero, número e grau com a Madá. Olha, Madá, vamos retroceder um pouco mais ainda. Durante a campanha política, o Moro só fez gesto, só fez burrada, né, durante a campanha. Desculpa falar. Ele começou lá com um capital político, que poderia ter crescido, não cresceu, mas daí muda de partido, se entrega nas mãos do Luciano Bivar, morreu a candidatura dele. E ele não aprendeu nada ainda, né? É um político muito mal assessorado, muito ingênuo, para usar palavras, assim, caridosas, né? Olha, Bom, no apoio ao Bolsonaro contra o Lula, aí estavam juntos, né, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, e aí os bolsonaristas gostaram, acharam que aquilo era maturidade, quando, na verdade, a coerência, do ponto de vista moral e de combatentes da corrupção, era a neutralidade, porque você tinha de um lado alguém envolvido num grande escândalo e você tinha do outro alguém envolvido em outros grandes escândalos, né? Mas que integrou a Frente Ampla pela Impunidade e traiu os seus lemas de campanha de combate à corrupção, ajudando a sabotar esse combate. Mas eles tinham mais ameaças de um lado, de que o Lula retaliaria, do que o Bolsonaro, com quem poderiam ter tretas, etc., e escolheram o Bolsonaro. Esse movimento já deixou muita gente com o pé atrás. Agora, o Deltan manteve ali um determinado posicionamento, embora muito próximo dos bolsonaristas, e o Moro está ficando aí nesse silêncio, que obviamente vai o desgastando em 3 frentes, pelo menos aqui.